Quando Neil deGrasse Tyson fez sua revelação inesperada sobre Netuno, o impacto não ficou restrito apenas à comunidade de astrônomos. Ele abalou os alicerces do que muitos acreditavam ser um canto bem compreendido do nosso sistema solar. Tyson, conhecido por sua habilidade em comunicar fenômenos astrofísicos complexos de forma clara, falou para um auditório lotado durante um simpósio recente, transmitido ao vivo para o mundo todo. O mundo assistiu, atônito, enquanto ele apresentava descobertas que sugerem que Netuno, o gigante de gelo localizado nos confins da nossa família planetária, pode não ser o que sempre imaginamos. Antes de começar, aperte o botão de curtir e se inscreva no canal para mais atualizações. Durante décadas, Netuno foi discretamente classificado como o 8º planeta a partir do Sol, uma esfera fria, azulada, composta de gás e gelo, orbitando muito além do calor familiar dos planetas internos. Descoberto em 1846, não por observação direta, mas por cálculos matemáticos, sua existência foi prevista devido a irregularidades na órbita de Urano. Desde então, o que se sabe sobre Netuno veio de um fluxo lento de dados obtidos por telescópios e de um único sobrevoo feito pela sonda Voyager 2 em 1989. Essa breve visita nos deu imagens preciosas e dados superficiais que moldaram a visão do planeta como um mundo gelado e dinâmico, com ventos supersônicos, tempestades gigantescas e um tom azul profundo característico. Mesmo assim, grande parte de Netuno permaneceu envolta em mistério. A revelação de Tyson abriu essa cortina. O ponto central de seu anúncio envolveu uma série de observações recentes, feitas com base em dados do telescópio espacial James Webb e em redes interferométricas baseadas na Terra. Esses dados revelaram anomalias na composição interna e no comportamento de Netuno que não se alinham com nossos modelos atuais de planetas gasosos e gelados. Segundo Tyson, o que os astrônomos detectaram desafia a compreensão convencional da estrutura interna de Netuno e da geração de seu campo magnético. Esses instrumentos detectaram padrões no campo gravitacional, nas emissões eletromagnéticas e até na saída térmica de Netuno, que sugerem um interior muito mais complexo e volátil do que se imaginava. O que Tyson descreveu foi um Netuno com camadas não organizadas simplesmente por densidade ou temperatura, mas alteradas por movimentos dinâmicos que parecem violar as expectativas termodinâmicas padrão para um planeta tão distante do Sol. Em vez de um interior diferenciado de forma suave, com um núcleo rochoso, uma camada de água e amônia congeladas e um envelope gasoso externo, Netuno parece abrigar um mosaico de zonas interativas, com regiões intermitentes de materiais semelhantes ao plasma e manchas inexplicavelmente quentes abaixo do topo das nuvens. Essas regiões mais quentes não deveriam existir de acordo com os modelos tradicionais. A energia solar é fraca demais na distância de Netuno para justificá-las. E não há evidência de aquecimento por maré causado por luas próximas de grande massa. Algo interno está gerando mais calor do que o esperado. Ainda mais intrigante foi a revelação de Tyson sobre o campo magnético de Netuno. Já se sabia que o campo era estranhamente inclinado e descentralizado, mas os dados recentes mostram que ele não está apenas desalinhado. Ele está se comportando de forma errática ao longo do tempo. Sua estrutura parece estar em constante mudança, com partes do campo derivando e se reorganizando em padrões cíclicos nunca antes observados. Isso levou à hipótese de que o dínamo interno de Netuno, o mecanismo pelo qual ele gera seu campo magnético, pode não se parecer em nada com os de outros planetas. Em vez de um núcleo metálico convectivo ou uma camada de hidrogênio condutor, Netuno pode possuir uma concha de gelos exóticos, passando por transformações químicas sob imensa pressão, produzindo fluxos carregados que alimentam esse campo magnético em constante mutação. Tyson apresentou uma possibilidade que causou um burburinho entre os cientistas. A de que essas características estranhas poderiam indicar que Netuno é parcialmente oco ou, ao menos, composto por cavidades ou bolsões que funcionam como câmaras ressonantes para energia eletromagnética e gravitacional.
Essa ideia, ainda especulativa, mas cada vez mais discutida, poderia revolucionar a ciência planetária. Um planeta com essa arquitetura interna se comportaria de maneira fundamentalmente diferente das esferas sólidas ou gradualmente comprimidas que os modelos atuais assumem. As implicações são profundas. Se Netuno se desvia tanto dos modelos atuais, isso abre espaço para reavaliar toda a má história de formação do Sistema Solar. Netuno, afinal, acredita-se ter migrado de outra região do sistema após sua formação. Suas interações gravitacionais moldaram o cinturão de Kuiper, alteraram órbitas de outros planetas e, possivelmente, influenciaram a ejeção de um suposto quinto gigante gasoso nos primórdios do Sistema Solar. Se Netuno for de fato uma entidade mais caótica ou exótica do que se pensava, a história da adolescência do nosso Sistema Solar pode ser muito mais bagunçada e dinâmica do que os livros descrevem. Outro ponto surpreendente abordado por Tyson foi a detecção de emissões de rádio irregulares vindas da atmosfera de Netuno. Embora já se soubesse que o planeta emite ondas de rádio devido à interação entre seu campo magnético e o vento solar, essas novas emissões parecem originar-se do interior do planeta, e suas frequências não correspondem ao que se observa em atividades atmosféricas naturais. Alguns pesquisadores estão explorando a hipótese de que essas emissões apontem para processos internos nunca antes registrados no Sistema Solar, possivelmente indicando comportamentos em nível quântico ocorrendo no interior denso de Netuno, ou até fenômenos naturais ainda não reconhecidos, nascidos da química estranha sob pressões esmagadoras. Somando-se ao mistério, Tyson sugeriu que a atmosfera de Netuno pode esconder camadas de materiais exóticos que antes só existiam em simulações de laboratório. Ele destacou evidências crescentes de que o planeta pode conter gelos superiônicos, materiais que se comportam como sólidos e líquidos ao mesmo tempo, nos quais as moléculas de água perdem seus átomos de hidrogênio, criando uma espécie de sopa eletrificada. Essa fase da matéria poderia explicar tanto a geração de calor de Netuno, quanto as peculiaridades de seu campo eletromagnético, e talvez seja um dos principais componentes de sua estrutura. Sob pressões extremas, esses gelos poderiam se mover como correias transportadoras abaixo da superfície, criando correntes e turbulências muito mais complexas do que as observadas na Terra ou em Júpiter. Além disso, Tyson reinterpretou os ventos extremos de Netuno, que atingem velocidades superiores a 2.000 km/h. Antes, atribuía-se esses ventos à rotação e à diferença de aquecimento atmosférico, mas estudos recentes indicam que pulsos térmicos internos podem estar impulsionando os ventos de dentro para fora, em vez de apenas pela interação atmosférica. Se Netuno está autoestimulando seus sistemas climáticos por instabilidades térmicas profundas ou até transições de fase entre materiais sob pressão, isso marcaria o primeiro caso conhecido de um planeta cujo clima é impulsionado majoritariamente por dinâmicas internas, não pela energia solar externa. A revelação tem até implicações na pesquisa de exoplanetas. Planetas do tamanho de Netuno, os chamados mini-Netunos ou subnetunos, são os mais comumente detectados fora do Sistema Solar. Se Netuno for fundamentalmente diferente do que se imaginava, esses milhares de mundos semelhantes, catalogados por missões como Kepler e TESS, também podem ser. A classificação e os modelos desses planetas talvez precisem ser revisados. Tyson alertou. Nossas suposições sobre composição, habitabilidade e evolução podem estar perigosamente equivocadas. Ele ainda apontou uma consideração tentadora, embora altamente teórica, que as anomalias de Netuno poderiam torná-lo um candidato a modelos antes descartados de estrelas fracassadas ou corpos celestes de transição. Embora Netuno não tenha a massa necessária para a fusão nuclear, seu calor interno incomum e sistemas energéticos dinâmicos podem colocá-lo numa zona cinzenta que exige uma nova classificação. Talvez represente uma classe de objetos que não são exatamente planetas, nem anãs marrons, desafiando as categorias binárias que dominam a astronomia há séculos. Essa redefinição de Netuno
pode impactar não só a forma como rotulamos os planetas, mas também como imaginamos a evolução planetária em um contexto cósmico. Ela sugere uma diversidade muito maior de tipos planetários do que se considerava, não apenas em tamanho e atmosfera, mas em sua arquitetura fundamental. A descrição de Tyson de Netuno como possivelmente sendo um sistema caótico em equilíbrio foi ao mesmo tempo poética e revolucionária. Um corpo que contém forças autoequilibrantes em constante fluxo, impulsionado não pela lenta perda de energia, mas por erupções internas causadas por processos desconhecidos. Esses insights também reforçam a importância dos instrumentos de observação avançados. Sem o telescópio James Webb e os upgrades recentes das redes terrestres, esses sinais e padrões permaneceriam ocultos sob a superfície nublada do planeta. Tyson foi claro. Nossa capacidade de compreender o universo está diretamente ligada aos instrumentos que construímos para observá-lo. À medida que nossa lente para o cosmos se aprimora, aumentam as chances de descobrirmos mais mundos como Netuno, complexos, incompreendidos e prontos para reescrever tudo o que pensamos saber. Os efeitos dessas revelações inevitavelmente provocarão debates sobre os limites dos modelos científicos atuais. Se um dos nossos próprios planetas pode nos surpreender tão profundamente, imagine o que pode estar além. Netuno, antes visto como o primo mais frio e silencioso dos gigantes gasosos internos, foi lançado ao centro das atenções como talvez o membro mais exótico do Sistema Solar. E com isso vem o lembrete de o quanto ainda sabemos pouco sobre o universo que habitamos. O anúncio de Tyson não é apenas sobre Netuno. É sobre nossa sede de conhecimento, a humildade da ciência e a empolgante imprevisibilidade da descoberta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.